Olá, turma boa. Diogo Silva, atualidades, semana de 30 de novembro a 7 de dezembro de 2022. Peço só sua gentileza para ficar até o final, porque tem uma notícia bombástica para você que vai prestar concurso e que precisa de atualidades. Tem uma novidade maravilhosa. Acho que vocês vão gostar muito, tá? Então vamos dar sequência, né? Lembrando sempre que dá aquele pause, se quiser ler o slide inteiro, não é verdade? Né? Para quem é assinante do Vencendo Concursos tem acesso ao material, né? Então, essas são algumas dicas aí dessa semana tão turbulenta. Hoje eu não vou me arriscar a falar, quero até esclarecer. Eu sei que o presidente do Peru tentou dar um golpe, mas eu quero aguardar. A última notícia foi que ele foi preso, mas eu quero aguardar, porque essas alterações políticas no cenário internacional precisam de muita paciência. Estou gravando hoje, quarta-feira, 7 de dezembro, por volta das 18 horas. E essa notícia acabou de chegar aí nas mídias sociais e nas redes de informação, e eu, na semana que vem, no dia 14, estarei aqui e, então, comentarei esse fato com o desenrolar. Certas coisas tem que ter paciência, por isso que eu sempre falo, assistam os vídeos anteriores, porque exigem muito comentário. Vamos lá. Então, deixa eu mudar de slide aqui. Bom, esses são os endereços pessoais, né? Sempre pede para que você curta o canal do YouTube, dê um sininho, enfim, né? Para adquirir os livrinhos, pode ser pelo Hotmart aí, que tem o link, já está lá cadastrado a novidade, ou pelo meu WhatsApp diretamente. Ou conversa comigo pelo Facebook, ou mesmo pelo @Prof. Diogo, pelo Instagram. Me segue lá, porque lá também eu vou gravando as novidades. Semana de 30 de novembro a 7 de dezembro de 2022. Bom, ficou meio desconfigurado esse maldito slide aqui, que eu tentei, mas não consegui, mas enfim. Daqui a pouco eu saio. Até não botei em negrito o texto, porque eu quero que alguns dados fiquem mais em negrito. Extrema pobreza bate recorde no Brasil em 2 anos da pandemia, diz o IBGE, é um órgão oficial que as bancas gostam. Entre 2020 e 2021, o número de pessoas vivendo em situação de miséria teve salto de quase 50% no país. No mesmo período, 3 em cada 10 brasileiros passaram a viver abaixo da linha de pobreza. Eu vou sair daqui porque eu quero que você acompanhe os dados, né? Bom, olha lá, aumentou 22 a pandemia, fez a pobreza... Vamos fazer um estudo, vamos ler com calma essa notícia. Que o número de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza aumentou quase 23% em comparação com 2020. Desde 2012, o país nunca havia registrado um avanço tão grande da pobreza, sobretudo da extrema pobreza. Em números absolutos, são 11 milhões de brasileiros que passaram a viver abaixo da linha de pobreza, outros quase 6 milhões na extrema pobreza. Com esse crescimento, o Brasil passou a ter 62 milhões de pessoas, 25% aí praticamente da sua população, abaixo da linha de pobreza. É muito importante ler esse slide com os dados, tá? Eram extremamente pobres, isso equivale a 29% da população, estava em 8,4%, ou seja, quais são os critérios? Pelos critérios do Banco Mundial, são extremamente pobres as famílias que dispõem de menos de 1,9 dólares por dia para viver, que correspondia em 2021 a uma renda per capita mensal de R$ 168. Já as famílias classificadas como pobres
5,50, uma renda per capita de R$ 486 reais. Olha, esse é um dado muito forte, muito pesado para a nossa realidade, nesse momento que se discute a PEC do estouro, como solucionar essa informalidade, enfim, dados que nós estamos trabalhando há algum tempo com vocês. Vamos para o próximo slide. Aqui eu consigo ficar. A pesquisa também mostrou dados de 2021, porque o censo está sendo feito e daqui a pouco a gente comenta isso. Quase metade das crianças menores de 14 anos de idade viviam abaixo da linha pobreza, recorde da série histórica iniciada em 2012. O percentual de jovens entre 15 a 19 anos pobres, 32, é o triplo dos idosos, ou seja, uma geração que, se é pobre, não lá na frente, dificilmente conseguirá corrigir. Isso para o futuro é péssimo. Cerca de 62,8% das pessoas vivem em domicílios chefiados por mulheres, sem cônjuges, e com filhos menores de 14 anos. Olha esse número, né? A proporção de pretos e pardos abaixo da linha de pobreza, praticamente o dobro da proporção de brancos. O rendimento domiciliar per capita caiu para 1.353, o menor nível desde 2012. A pandemia empobreceu o mundo todo. Obviamente que os países da África também e outros países, mas o Brasil também está sentindo demais esses dados, e isto é só sair às ruas que você observa. Índice Gini, que mede a desigualdade, voltou a crescer a 0,544, segundo maior patamar da série. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. O que eu preciso que você realmente observe é guardar esses dados, ler atentamente, porque essa pesquisa pode ser usada como pegadinha em questões de prova, né? Aumentou, diminuiu, ele troca uma palavra e nessa você perde uma questão. Então é muito importante esse dado levantado até que o censo chegue até nós. Tanto que eu fiz até 2 slides. Revisão da vida toda do INSS é confirmada no Supremo Tribunal Federal. Veja quem tem direito e para quem vale a pena. Decisão inclui os salários de contribuição anteriores a julho de 94 no cálculo dos benefícios e pode ser aplicada para todos os processos sobre o tema no país. Então vamos tentar entender o que é essa revisão da vida toda. Essa revisão poderá ser pedida pelos trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS antes de 94 e que se aposentaram depois de 99. Naquele ano, então veja, já está o critério. Eu contribuo para o INSS antes de 94, me aposento depois de 99. Naquele ano, o cálculo do valor dos benefícios começou a ser feito considerando apenas os valores recolhidos depois da criação do Plano Real, que foi em 94. Ou seja, para calcular a média dos salários, que servirá como base de pagamento, o Instituto usa apenas os pagamentos em reais. A revisão da vida toda é um cálculo mensal que vai considerar todos os salários, mesmo os anteriores a 94. Então, isso é decidido já, vai causar um impacto aí, né? Agora precisa ver para quem, né? Deixa eu sair daqui. A revisão só beneficia quem tinha altos salários antes de 94, cujas contribuições, ao serem computadas na aposentadoria, farão diferença no cálculo do valor. Quem não ganhava tão bem não é vantajoso, que estou até fazendo uma contribuição aí para você, se você está acho que não, porque a maioria dos meus alunos não estão aposentados, estão querendo entrar para o serviço público para se aposentar. Mas é importante entender o que é a chamada revisão da vida toda. Agora você pode usar todos os seus salários e o INSS é que vai calcular, vai fazer uma base de cálculo, vai reverter e vai aplicar aí, se for interessante para as pessoas que ganhavam
Antes de 94, altos salários. Eu vi que o impacto disso no orçamento do ano que vem é de quase 5 bi. Se todo mundo entrar, né? Acho que eu consigo entrar aqui, deixa eu ver. Dá para entrar. De volta ao voo de galinha. Por que o aquecimento da economia brasileira perdeu força no terceiro trimestre? PIB teve desempenho menor que nos trimestres anteriores, né? 0,4 no terceiro trimestre. Tá? E aí, no próximo slide, a gente tem a explicação. Esgotamento das ajudas, né? O desempenho da economia foi auxiliado nos primeiros trimestres por uma série de estímulos dados pelo governo. Saque do FGTS, antecipação do 13º do beneficiário, né? E o Auxílio Brasil turbinado não foram suficientes. Outro motivo para esse crescimento não ser tão grande, juros. Né? A taxa Selic passou de 2% o ano passado para 13,75%. Qual é a ideia? Exatamente evitar que as pessoas consumam mais. Endividamento, que eu já falei em várias aulas anteriores, né? O brasileiro, nas casas com renda inferior a 10 salários, o endividamento superou os 80% pela primeira vez, 8 em cada 10. Estar endividado não significa inadimplente, mas endividado significa, muitas vezes, que você não vai comprar mais, e a economia não cresce. Ambiente externo. A gente sabe que a guerra da Ucrânia, a elevação dos juros lá fora, a inflação na Europa, tem também aí dificultado as nossas exportações e dificultado os negócios do Brasil. Então, segundo esse aumento de 0,4 no terceiro trimestre, e as previsões também levando em conta a inflação aqui no Brasil, apesar de estar caindo, né? O desemprego aumenta, o emprego aumenta nesse último trimestre, mas a economia não está respondendo como respondeu desde o começo do ano. Existe um clima de instabilidade política por mudança de governo, mas esses são os 4 pontos que nós levantamos aí para mostrar que nesse terceiro trimestre a nossa economia deu o chamado voo de galinha, que cresceu muito pouco perto aí do que vinha acontecendo. O que é legal saber disso, Diogo? É entender os fatores, né? Olha uma boa notícia. Representante da Alemanha vem ao Brasil para retomar repasses ao Fundo Amazônia. Secretária do Clima do país europeu estará em Brasília na próxima semana para reuniões. Ao menos 35 milhões de dólares devem ser liberados de imediato. Ou seja, a Alemanha, né, o fundo foi suspenso em 2019 por conta de um embate com o governo atual e agora, não quero aqui entrar no mérito da discussão se há uma simpatia por este ou aquele governo, né? O que nos interessa é saber o que eles estão pensando, né? E lá embaixo eu coloquei, a Noruega é o principal financiador do Fundo Amazônia. Qual é a intenção dessa conversa? Preservar, evitar o desmatamento da Amazônia, né? E há bilhões de reais guardados porque havia uma divergência de como usar esse dinheiro. Eu não quero entrar no mérito de quem está com a razão, não é isso. É só uma boa notícia, né? Amanhã está chegando aí a Jennifer Morgan para liberar aí milhões de dólares para o Brasil para ajudar no combate a essa questão do desmatamento e proteção da nossa floresta amazônica. É uma notícia positiva porque eu vinha sempre falando de notícias de aumento do desmatamento. Deixa eu entrar aqui.
Justiça suspende compra de exército de blindados italianos que custariam 5 bi. A decisão do desembargador Wilson Alves de Souza atende a uma ação popular apresentada pelo advogado Charles Cabe ainda uma nova liminar, provisória, como está em negrito, tá, né? Exército diz que compra tem custo de 3 bilhões, a ação diz que gasto pode chegar a 5, né? Seriam aí... o argumento é muito forte. Ao que consta a todas, a única guerra que está a enfrentar nesse momento é a travada contra a Covid, que permanece e recrudesce no atual momento. Isso também é fato público e notório, exigir mais investimento em lugar de cortes exatamente na área da saúde. Vocês viram que o governo federal cortou áreas da saúde, quase 200 mil bolsas, isso está para ser resolvido. Eu vi que está tendo exatamente hoje uma reunião no Tribunal de Contas, o governo pedindo uma liberação emergencial de verbas para este final de ano. O INSS ia fechar as portas hoje, 15 mil médicos residentes não receberiam salários, então acabou o dinheiro do governo. E aí ficou meio estranha essa notícia, não tem dinheiro, mas tem dinheiro para comprar 97 blindados. Nós não estamos em clima de guerra, né? E aí, então, a justiça tomou uma decisão liminar proibindo esse gasto aí. Para mim, é muito contraditório, eu tenho que ser real com vocês, né? Eu acho que o Brasil tem que ter investimento na sua proteção e vai ter e deve ter, seja qual for o governo. Mas, num momento como esse, a saúde e a educação, a pesquisa, a cultura, me parecem ser mais fundamentais. É uma questão de prioridades, né? Vamos ver o que a justiça vai demandar sobre essa decisão. Por enquanto está suspensa a compra desses 98 blindados italianos. Na minha opinião, ajudem, se querem ajudar, se preocupem lá com a guerra da Ucrânia, né? A Itália, por exemplo. Nova lei da União Europeia deixa exportações brasileiras mais caras. Regra exige que empresas exportadoras provem que soja e carne vendidas no mercado europeu não tem ligação com desmatamento. A União Europeia anunciou isso nessa terça-feira, ontem. Segundo a nova regra, as empresas exportadoras têm que demonstrar que a soja, a carne bovina, a madeira, o café e outras commodities, são produtos de pouco valor agregado, que vendem ao mercado europeu, não tem nenhuma ligação com desmatamento em qualquer lugar do mundo. As empresas terão que, então, se adaptar, né? Daria uma multa de 4%, e Brasil, Indonésia e Malásia, que tem um sistema de rastreamento que detalhe que esses produtos não estão sendo originados de áreas aí que estão sendo desmatadas. Ou seja, na prática, isso significa que as empresas vão ter que gastar mais para demonstrar isso para a União Europeia. Ao gastar, encarece o preço da commodity brasileira e pode ser que isso afete a concorrência do Brasil lá fora. Mas também aquela velha ideia. Pô, você está fazendo uma coisa absolutamente errada, num momento absolutamente dramático para o clima, né? Estamos vendo a chuva que está acontecendo aí em Santa Catarina, na Bahia, em São Paulo, e vai começar uma temporada. Eu nem quero abordar, porque eu não sei quais são os números que nós vamos chegar a fevereiro e março. Lá eu faço esse levantamento com você, né, das tragédias que possivelmente devem acontecer no Brasil, como todo ano ocorre, infelizmente, né? E aí não vamos valorizar o cara que está desmatando para poder vender lá fora. Bom, como você sabe, eu incluí aí a ideia de manchetes, né? Menos de 1% dos ocupados no país recebem mais de 20 salários mínimos.
menos de 1% recebem mais de 20 salários mínimos, né? Que é o país da desigualdade. Segundo o levantamento, o total de trabalhadores que recebem a partir de 20 salários, 75% são homens e 25% são mulheres. Mais uma desigualdade. China investiu 34 bilhões na África na última década. Tudo em infraestrutura. Como é que funciona isso, Diogão? O cara fala, poxa, eu quero construir uma ferrovia, mas eu não tenho dinheiro. A China vai lá e banca e fala assim, tá bom, e você deixou explorar essa ferrovia por 20 anos. Olha a China com aquela sua velha estratégia de rota da seda, atingindo uma região africana, que é uma região extremamente países como a Etiópia, né? Eles estão investindo muito, rica em minérios, né? Deixa eu sair daqui. Desemprego caiu para 8,3%. Como eu falei, é normal que no final de ano o desemprego, mas ainda atinge 9 milhões de pessoas. Fome afeta 56 milhões de pessoas na América Latina, 13 milhões a mais do que 2019. Isso bate com aquela informação inicial, eu estou me referindo do México para baixo, né? E 13 milhões de pessoas, e aí quando você entende a tentativa de pessoas de entrar nos Estados Unidos, está aí a explicação. Indonésia proíbe sexo fora do casamento enquanto aprova novo Código Penal. Além disso, o documento prevê punições por insultar o presidente ou expressar opiniões contrárias à ideologia nacional. A Indonésia é um país que é um conjunto de ilhas, tem 270 milhões de habitantes e é o país com o maior número de muçulmanos no planeta. E agora, né, veio com esta lei aí, que eu quero entender como é que ela vai funcionar. Fim da coleta do censo adiado para janeiro, e aí a gente não tem os dados para te oferecer, né? 4 meses após, ainda enfrenta dificuldade. Quais são as dificuldades? As pessoas não atendem, os recenseadores têm receio de ir a determinados lugares, enfim, há falta de recenseadores e está atrasando os dados do IBGE, que vai ficar pronto o censo só o ano que vem. Tá? Essas são ideias rápidas que eu acho que não precisa de muita análise. Se você quer destrinchar qualquer uma delas, pega a matéria, dá um Google que você... Por exemplo, no caso da África, lá onde a China está investindo, a matéria tinha até o mapa dos países, mas eu achei que era detalhamento demais aí. Entrando na seara das internacionais agora, né, das notícias internacionais. Uganda estende quarentena do epicentro do ebola por 21 dias. Entrada e saída dos distritos de Mubende e Kassamba vai até o dia 17 de dezembro. Olha, o vírus contaminou, o ebola é altamente letal. E aí como é que eu sei disso? Porque foram detectados cerca de 150 casos e 50 pessoas morreram lá em Uganda. Ora, nem a Covid chegou a esse... A Covid chegava a 3, 4% de letalidade no auge, né? Lá não. Chega a cada 3 que contraem o ebola, um morre. E uma nova epidemia, né, de ebola, que é um vírus altamente letal e que não tem vacina, estava acometendo Uganda. As notícias são positivas. Li ontem que a última pessoa que estava contaminada foi liberada, né? Teve alta, mas foi o mesmo mecanismo, né, da Covid. Isolamento para evitar o contágio dessa doença que é altamente letal. O que pode aparecer na sua prova? Que pode virar uma questão. Olha, país africano impõe quarentena. Que país é esse?
Aí vem a listinha. Aí você tem que saber que é Uganda. É assim que as provas formulam questões de atualidades e assim que eu formulo nos livrinhos e assim que tem dado certo. Acho que a Patrícia e o marido compraram os 8 livros e aí estão indo muito bem nos concursos. Queria agradecer, né? E quando a pessoa compra mais de 3, eu dou um belo desconto aí. Bom, uma medida que a gente não sabe se vai dar certo. A União Europeia concorda em limitar o preço do petróleo russo a $60 por barril. Risco de optar por um preço mais baixo é que a Rússia poderia retaliar cortando sua produção, o que perturbaria os mercados. O país alertou anteriormente que deixará de fornecer aos países que aderirem ao limite. Então, é mais uma sanção, né? E a presidente da Comissão Europeia, né, Ursula von der Leyen, que inclusive foi eleita a mulher mais poderosa do ano aí pela revista Forbes, agora em 2022, e Elon Musk, a personalidade do ano aí pela revista Time. Os 27 membros, então, vão estabelecer esse limite. A Rússia já disse que não vai aí vender e fornecer esse petróleo. Queda de braço, pessoal. Queda de braço, mais uma vez, tentando forçar a Rússia a perder dinheiro com essa guerra. Rússia, que atualmente, eu não coloquei nenhum slide da guerra, porque a guerra não teve nenhuma alteração significativa, a não ser essa decisão da União Europeia, mas o que está acontecendo é que lá na Ucrânia agora está menos 5 graus, porque é o inverno, e a Rússia está... Qual a estratégia da Rússia? Atacar as regiões onde você tem fornecimento de energia. Então, os ucranianos, e aí em toda a Ucrânia, não é só mais no leste, né, onde a Ucrânia tem obtido alguns resultados. A estratégia é forçar o povo ucraniano a passar frio mesmo, porque menos 5 não há o que faça você aguentar essa temperatura. Eu peguei menos 10 na República Tcheca, lá nos anos 90, não tem como sair na rua, não dá, né? Teve um dia que bateu menos 20 e nós ficamos no quarto do hotel, no aquecedor, porque era janeiro e a gente não suporta, né? Nem roupa nós temos. E é isso que está acontecendo. E essa é a estratégia agora. Aí, deixa eu só voltar aqui. Essa é a estratégia da União Europeia tentar forçar. Vamos aguardar. Essa decisão já foi tomada. E quando uma decisão é tomada, eu coloco aqui na aula de atualidades. Se isso vai vingar, vamos ver o que vai desenrolar. Aí eu falo, vá assistindo as aulas aos poucos, né? E é assim que a gente vai construindo o curso de atualidades, fazendo questões. Protestos na China, a nova geração que impulsiona as manifestações. Levados ao limite pela política de Covid-0 do governo, jovens estão questionando os líderes do país e testando as restrições impostas a atos políticos que vigoram há décadas. Bom, essa geração nova, ela não viu o que aconteceu lá no massacre de 89, né? Quando lutaram por mais democracia lá na China. Esse assalto de protesto, que eu já falei até com folhas brancas, né, é liderada muito por jovens e fez com que o Xi Jinping voltasse atrás, gente, né, e flexibilizasse aí essa política chamada de Covid-0. Ele está liberando já, abrindo as barragens, os locais que ele colocava, né? As restrições, ele já está liberando porque esses protestos estavam desgastando a sua imagem. Olha a última frase. Papéis em branco sem nada escrito tornam-se o símbolo. É legal guardar isso. Quando instruídos pela polícia a interromper os pedidos pelo fim da política de Covid-0, eles responderam sarcasticamente, pedindo mais testes e mais restrições.
por ironia dessa juventude chinesa bem inteligente, né? Mas parece que está dando certo, porque esse exagero aí do governo chinês estava incomodando a população num regime autocrata que tem aí uma polícia extremamente violenta, um governo violento, um governo que prende seus opositores, um governo que censura, mas que pela primeira vez está dando uma demonstração de ceder, né? E aí quando há esse tipo de novidade, né? Tem um cachorrinho latino aqui, a gente tem que trazer aqui, porque essa é uma novidade na política chinesa em décadas, em décadas. Eles sempre reprimiram, como aconteceu com Taiwan, que tentou não ceder às pressões da intervenção chinesa, Taiwan não, desculpa, Hong Kong, né? Mas a China agiu com um pulso forte, mas está cedendo. Ainda há restrições, mas o governo está, digamos assim, não sendo tão austero como estava atuando. Bom, essa é uma notícia que eu fiquei com muito receio de colocar aqui. Nós sabemos que mais de 300 pessoas já morreram lá no Irã desde setembro há 3 meses, quando Mahsa Amini foi morta por não usar o véu. E aí, depois da onda, o procurador-geral anuncia extinção da polícia da moralidade. Por que eu hesitei em colocar essa notícia? Isso foi no sábado, agora dia 3. Porque nem tudo que vem do Irã é muito confiável, né? E a última palavra é sempre do Ayatollah Khamenei, que é uma autoridade religiosa, porque o Irã, como eu já falei, assim como o Afeganistão, é uma república islâmica e teocrática, ou seja, o poder religioso é que manda. Essa polícia era exatamente para evitar que mulheres andassem com roupas rasgadas, não podem andar de shorts no Irã, bem semelhante ao que acontece no Catar, em alguns países aí islâmicos, no tratamento das mulheres, na Arábia Saudita e tal. Mas o Irã vem resistindo, né, com muitos protestos, coisa que o governo do Irã não via desde 1979, quando fez a sua Revolução Islâmica, né? E eu prometo, decretando-se realmente acabou essa polícia, eu volto a falar. Este foi um anúncio. O que isso sinaliza? Assim como na China, que esses protestos de jovens, basicamente, estão logrando êxito, né? Agora, a conferir, porque a gente vê a notícia, eu trago aqui, pode aparecer em prova, né? Porque foi anunciado oficialmente, mas na prática é complicado. Pessoal, vamos entrar agora numa rapidinha aqui de... Começou, ó, agora entra uma dica, vai começar as retrospectivas 2022. Assistam todas, a da Band, da Cultura, da Globo, que é uma aula de revisão. E já estão soltando alguns materiais, quer ver? Deixa eu sair daqui. Inflação, incêndio, Elizabeth e Elon Musk, 10 recordes do ano. Aumento dos preços, vou ler bem rapidinho, né? Nunca se aumentou tanto o preço dos alimentos aí historicamente. 10%, né? Desde 97. Fluxo de refugiados, coisa que nós já falamos em aulas anteriores. Aumentou significativamente, segundo a Acnur, por conta da guerra da Ucrânia. Países que produzem refugiados, Síria, Ucrânia, Venezuela. Ondas de calor e incêndio. Nunca, em todo o mundo, as emissões de CO2 de origem fóssil nunca foram tão altas como em 2002. E aí aumenta
né, 600 mil hectares, 600 mil campos de futebol destruídos ao longo do planeta. São todas notícias que nós já falamos. Chuva de mísseis, Coreia do Norte, 24 lançamentos, né, no dia 2 de novembro. Rússia e Ucrânia também disparando milhares de mísseis. Nunca tanto míssil foi lançado. Morte da Rainha Elizabeth, 70 anos de reinado, bateu o recorde. Elon Musk, bilhões de dólares e um fiasco. Homem mais rico, com uma fortuna líder da Tesla, deu o que falar em sua volta com o Twitter, depois de comprar a rede social por 44 milhões e demitiu metade dos seus funcionários. Leilão recorde, essa eu não falei. A coleção de arte do cofundador da Microsoft, Paul Allen, foi leiloada em novembro por um valor global de 1,62 bilhão, 8,45 bilhões. E reunia quadro do Georges Seurat, Paul Cézanne, Van Gogh e Gustave Klimt, né? E um retrato de Mary Monroe, de Andy Warhol, foi vendido por 195 milhões de dólares. Legal guardar esses dados aí, esse leilão recorde que foi arrematado que foi do cofundador da Microsoft. Quero fazer bem rapidinho, porque tudo nós já falamos em aulas passadas, então não preciso. Top do tênis, ao ganhar 14º torneio, Roland Garros, Rafael Nadal bateu seu próprio recorde de majors. 22 torneios de Grand Slam, à frente de Djokovic, 21. Tá? A americana Serena Williams também se aposentou em setembro, 23 títulos. Palmas para Taylor Smith, 10º álbum. Taylor Smith, em outubro, bateu o recorde de álbum mais ouvido em um único dia. 10 de suas músicas ocuparam os 10 primeiros lugares do Billboard Hot. Bateu a Anitta, hein? Celebridade mais poluente do ano, devido aos seus inúmeros voos em jatos privados. E a 10ª, que nós já falamos, né? Talvez a Taylor Smith e aquele leilão eu não tenha falado, 8 bilhões de pessoas no planeta. Já comentamos. Hora de começar a guardar essas retrospectivas aí. Fernandes e Lacardo Lugal se desentenderam no encontro dos líderes do Mercosul. O argentino disse ao Uruguai que o país dele está descumprindo regras. Simples assim. O Uruguai quer assinar sozinho um acordo com países do Transpacífico, que depois eu explico melhor, que é um livre comércio com a China. E não pode, né? Há um acordo que quando Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai têm que fechar acordos em bloco, isto é, está no acordo do Mercosul. Saindo daqui, então não dá para tomar uma decisão unilateral. Mas o Uruguai quer fechar sozinho um acordo com os países do Pacífico. E aí teve um bate-boca entre o presidente da Argentina e o presidente do Uruguai. Não, você não pode fazer isso, então você vai ter que ser expulso do bloco. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Porque só você vai ser beneficiado se todos nós temos regras iguais. Gerou um mal-estar aí. Bom, ainda na Argentina, Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos. Na prática, por corrupção, está lá a acusação que ela teria favorecido o empresário Lázaro, estou chegando já aos 40, Lázaro Baez, mas ela tem foro privilegiado, porque ela é vice-presidente, então ela não vai correr, ela pode recorrer da sentença, mas é um baque aí no peronismo de Kirchner, né? A Argentina que não anda bem das pernas. E ela, na Argentina, o vice-presidente também ocupa o cargo de presidente do Senado. Cristina exerce as duas funções até o fim da gestão de Alberto Fernandes e pode se candidatar a um 3º mandato. Ela pode ser candidata mesmo com essa condenação judicial de primeira instância. Então, ela pode se candidatar e, se vencer,
para um terceiro mandato, como senadora, por exemplo, ela não será condenada. Aí está a acusação de corrupção que ela teria cometido. Ou seja, condenou, mas vai recorrer, vai tramitar. É importante saber a condenação, mas aquelas coisas que a gente precisa, como eu falei sobre o Irã, aguardar para ver o desfecho final. Bom, entrei no campo das novidades. Esses 3 livrinhos, o volume 4, 3, o 4, o 5 e o 6, o 3 eu tirei daí, né? O 3 é de dezembro até fevereiro, assuntos. O 4 de fevereiro a março. O 5 de março a maio, temas nacionais e internacionais, todas as questões comentadas. O 6 de maio a julho. O 7, que é o amarelinho que está ali do lado, que eu estou em cima, deixa eu sair, de julho a setembro, e aí eu vou voltar. Ficou pronto o livro 8, né? E como eu demorei 3 meses para fazer esse livro 8, ele está com mais ou menos 60 questões de Brasil e 70 de mundo. Ele está com 130 questões. Tá? Vai estar aí no Hotmart, tá? Já está cadastrado no Hotmart, para quem quiser, ou então pode entrar em contato comigo. Cada livro fica melhor que o outro. Pensei praticamente 99% das questões são comentadas, são inéditas. E se você, compra o 6, o 7 e o 8, você mata o segundo semestre de 2022. Eu acho que é o ideal para quem está prestando concurso nesse começo de ano e atualidades. Então são 136 páginas. A pessoa manda, e eu não aumentei o preço. Vou manter, mesmo com esse trabalho de 30 questões a mais, eu mantive os R$25. É um filho novo, eu estou super feliz, deu um trabalho muito louco. Imagina fazer 130 questões inéditas, todas comentadas. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. É uma forma de estudar atualidades. A menina falou, olha, professor, as 4 questões da prova de atualidades estavam no seu livrinho. Eu fui rever uma que eu errei e eu achei a pergunta lá, passei pelo seu livrinho, desatenta e tal. E a gente tem essa experiência, né? Então, eu até há pouco falava muito do 7, que vai de julho a setembro. E agora você tem o 8, que vai de setembro a dezembro. Pô, manda o WhatsApp para mim, né? Pelo menos o 7 e o 8, com 230 questões, dá mais ou menos algo por volta de 50 provas de atualidades que você vai realizar. Duvido que você não gabarite. Bom, por fim, para encerrar, já estou chegando aí. Como é que eu faço para entrar em contato? Manda um WhatsApp para mim. Se eu não atender na hora, porque eu estou gravando, né? E aí você faz via Pix, eu mando o PDF na hora para a pessoa. Está super editado e ela já começa a estudar. Esses são os meus endereços novamente. E aqui os endereços do Vencendo Concursos, que vai lá para você ver. Entra no canal se você está vendo o vídeo pela primeira vez. Veja a quantidade de vídeos, de análise edital, com plano de estudo para você que o Vencendo possui. Eu fico impressionado com, eu sempre falo isso, com o Cristiano, né? Com o empenho dele. Todo dia eu vejo 100 pessoas a mais seguindo o canal. Todo santo dia. São 700 pessoas por semana, às vezes 1000 pessoas por semana que passam a seguir o canal. Não perde essa oportunidade. Tem muito vídeo lá. Eu bati meus 44. Tchau, meu Deus, não queria ficar tanto tempo aqui. Mas é que saiu o livro 8 e essa era a grande novidade. Fica com Deus. Dia 14 eu estou de volta. Obrigado. Tchau, tchau.